Hoje, o Oswaldo entrou agora, Oswaldo, estou fazendo a revisão, porque segunda-feira vai ter uma avaliação, né? Então, nós estamos fazendo aqui uma avaliação de todos os conceitos, falando de um modo geral. Bom, gente, Ah, aí beleza. os procedimentos padrão em relação à qualidade é localizar o problema, que eu falei para a Ligurinha mesmo na primeira parte da aula, que a gente tem que identificar o problema, que parece que é uma tarefa fácil, mas não é, porque muita gente confunde o problema com os sintomas dele, né? Analisar processo, padronizar, que o padrão ele economiza tempo, né? Então você otimiza recurso que é tempo, e as pessoas também já sabem como fazer, então já não vai ter aquela perda de tempo de perguntar para você, que é um encarregado, como é que eu vou fazer isso? Já está padronizado, já está no procedimento, entendeu? Então, tudo isso faz com que otimize o tempo, um dos conceitos, né? Bom, conceito de controle de processo, né? Definido em função dos conceitos de controle e de processo previamente apresentados. Três ações: estabelecer a diretriz de controle, meta e métodos, né? Método de trabalho e a meta que você quer atingir. Manter o nível de controle, atuar no resultado e ou na causa, né? E o que quer dizer? Às vezes você atua, lógico, o ideal é que se atue na causa, mas às vezes não tem jeito, atua também no resultado. E alterar a diretriz de controle. Bom, o outro método de controle de processo, a gente já viu também, por isso que eu estou falando que é uma revisão, eu estou até correndo um pouquinho aqui, que é o ciclo PDCA, né? Agora também tem um ciclo PDSA, já ouviram falar? Por isso que eu estava comentando com a Vandérica lá no início da aula, que as coisas vão mudando. A gente, por isso que a gente tem que estar sempre em melhoria contínua, né? Agora já tem, além do ciclo PDCA, tem o PDSA. A gente vai ver também, mas depois da prova. Manter e melhorar, né? Responsabilidades, melhoramento contínuo, né? Aqui está o ciclo PDCA, nós já vimos, tá? Por isso que eu estou passando rápido. Que é planejar, né? Verificar, executar, nível hierárquico, isso aqui ainda está falando do PDCA e eu estou passando rápido aqui, que não é isso, não me interessa. Bom, gente, aqui encerrou, agora nós vamos falar da produtividade, tá? Essa parte finalzinho do arquivo, porque a gente já tinha discutido isso, e em relação ao negócio de PDCA já está mais do que batido, né? Agora deixa eu abrir um outro arquivo aqui, um minutinho, por favor. Que nós vamos voltar a falar de produtividade. Lembrando que produtividade, ele anda junto com qualidade, né? Por isso que se fala muito em produtividade e qualidade. Então, agora vou fazer a apresentação para vocês. Bom, tá aí. Produtividade, a principal arma da competição. Eu estava comentando no início da primeira aula, ainda não havia ninguém, e eu estava gravando a aula assim mesmo, que a gente está passando por um problema sério em todos os sentidos. O Brasil está passando por eu acho assim, é uma transformação que espero que seja uma transformação para melhor. Por que eu estou falando isso? Além da gente já estar sofrendo uma crise econômica, que já estávamos sofrendo desde 2014, ou melhor, desde 2013, que é ali que as coisas começaram a desandar, né? Começou com aquele protesto em relação à Copa do Mundo. De lá para cá, o Brasil deu umas balançadas aí e entrou em crise econômica. Nós estamos vivendo crise política, né? Crise também assim em relação a questões ideológicas, né? Então está tendo muitas discussões, o Brasil está muito dividido, tá? Não estou entrando aqui no mérito de opinião, não, até para também a gente não arrumar mais confusão aqui. É só para mostrar para vocês que tem acontecido isso. Então nós estamos aí, né, uma crise ideológica, e isso é muito ruim, porque está dividindo o país. Então, além da crise econômica, da crise política,
nós estamos vivendo também uma crise de competitividade no mercado internacional, porque a gente está perdendo mercado. Nós somos hoje aí, nós temos aí poucas empresas de excelência que podem competir com empresas fora do Brasil. Então, são poucas, dá para contar nos dedos. E isso é ruim, porque com o mundo globalizado, a gente vai cada vez mais, a gente precisaria cada vez mais de raciocinar muito em relação a essa questão da produtividade, da qualidade e da competitividade. Então, precisávamos de qualificar melhor a nossa mão de obra, precisávamos de levar mais a sério essas coisas, porque o Brasil está competindo hoje com nações fortes, entendeu? Nações que realmente investem no capital humano. Então, nós estamos perdidos. Então, eu não sei como que isso vai acontecer. Eu tenho mesmo, tá? Agora, eu não quero assustar vocês, não. Mas eu tenho medo da gente começar a ficar empobrecido e nos transformarmos em países assim, tipo uma África, né? Aqueles países pobres da África. Eu tenho esse medo, entendeu? Porque se a gente não fizer um movimento contrário de seriedade, de investimento principalmente na educação, mas é assim, coisa séria mesmo. Eu tenho esse receio. Fico preocupado mesmo com o futuro, entendeu? Porque eu sei que a gente hoje não tem mais como ficar protegendo. Porque a globalização é uma realidade. Ela veio para ficar. E aí, eu não sei onde que isso vai parar, né? Então, a gente vai falar hoje de produtividade, sendo que já o conceito já está mais do que falado, né? Produtividade é você sempre fazer com qualidade, sempre fazer mais com o uso eficiente do recurso, fazer mais com menos. Com isso, eu ganho o quê? Eu posso vender o meu produto mais barato, eu ganho competitividade. Então, é a otimização dos recursos. Bom, gente, agora como vocês, como engenheiros de produção, podem aumentar a produtividade? Então, vamos lá. Alterando métodos de trabalho, né? Então, muitas vezes, o método de trabalho, a maneira com que a gente está trabalhando, a gente pode não estar otimizando corretamente, né? A questão até do tempo. Então, às vezes, mudando o método de trabalho, você pode fazer com que a produtividade aumente. Como fazer isso? É muito complicado eu dar exemplo aqui, porque é uma coisa que você tem que estar no dia a dia da sua empresa, observando, anotando, vendo se aquele método é eficiente, se não tem como fazer de modo melhor, de modo mais fácil, né? Ver se não tem condições de investir, se a empresa tiver recurso para isso, né? Investir em novos maquinários, em novos equipamentos, em novas tecnologias. Então, aí, com isso, pode ser que altere o método de trabalho. Então, isso aí é teórico, mas tente colocar isso na vida de vocês quando vocês estiverem trabalhando, como que você pode alterar o método de trabalho. Primeiro, procure saber como que é o método. E procure também de pensar junto com a sua equipe se não é possível mudar, entendeu? Se faz desse jeito, mas não faz uma coisa... O que tem acontecido? Eu vou falar uma palavra aqui, eu ia até falar uma palavra feia, por isso que eu segurei. Não fazem porcaria, não. Por quê? Hoje em dia, tudo que as empresas tentam fazer de mudanças é para baratear. Mas é aquele barato, sabe? Aquele barato que perde qualidade. Eu fico bobo de ver as pessoas perder qualidade em função de fazer as coisas mais baratas. E aí, você acha que está ganhando. Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo prático para vocês entenderem o que eu quero dizer. Eu acho até que eu vou falar uma coisa aqui que eu não sei se eu posso falar, por isso que eu estou aqui pensando, se eu estou sendo antiético. Eu vou falar. Eu coordeno um curso aqui, a gente tem uma faculdade aqui em Cataguases que é muito pequenininha, e é onde que eu coordeno o curso. Nós estávamos fazendo um trabalho muito grande para levantar a faculdade e estávamos conseguindo. Mas vem sempre esse pessoal de fora, consultor e tal, aí começou a fazer um monte de mudanças para ficar mais barato, entendeu? Foi como a faculdade estava em crise, cara, a faculdade foi mudando, juntando turma, fazendo isso. O que aconteceu? Economizou, mas o que aconteceu? Muitos alunos saíram da faculdade porque não concordavam com aquilo. Tá vendo? Faz uma coisa para baratear, mas esquece também de atender e satisfazer o cliente. Então, eu dei isso como exemplo, mas pense realmente, né, quando você vai mudar um método de trabalho, se você vai economizar, mas
qual é o reflexo que aquilo vai acontecer. Pelo amor de Deus, gente. Não vão só visar a questão financeira, não. É importante? É. Mas e aí? Não pense só a curto prazo, não. Entendeu? Pense a longo prazo. Pense assim, se eu mudar isso aqui, vai refletir no meu funcionário? Ele vai deixar de comprar o meu produto porque eu mudei alguma coisa no meu produto? Porque essa mudança vai me trazer economia. Mas se eu perder venda, não vai adiantar. Tá bom? Espero que com o exemplo vocês tenham entendido. Mão de obra qualificada, treinada e motivada. Tá? Como que eu aumento a competitividade? Qualificando o meu funcionário, treinando o meu funcionário, motivando o meu funcionário. Embora ninguém tenha poder de motivar ninguém, né? A gente dá motivos para a ação. Agora, a motivação, às vezes, é interna da pessoa. Como eu posso aumentar minha produtividade? Tecnologia. Não se faz mais nada sem tecnologia. Não consegue se dar uma boa aula se eu não tiver um notebook bom. Não consigo dar uma aula boa se eu não tiver aqui uma internet boa, que possa chegar até vocês. Às vezes a gente nem tem isso, né, gente? Estou falando aqui, mas deveria ter, né? Muitas vezes eu tentei o máximo que eu pude. Eu já troquei 3 vezes meu notebook desde que começou a pandemia. Esse aqui, eu estou vendo que eu estou com um problema na webcam. Não é só a luz que está atrás de mim, não. Essa webcam não está legal. Mas a máquina é boa. Eu tenho percebido isso. Mandei melhorar minha internet. Não sei se melhorou, não sei como é que está chegando até vocês, porque aí também eu dependo da internet de vocês aí na casa de vocês. A minha eu investi, entendeu? Então, assim, eu não estou falando apenas sem praticar, entendeu? Né? Porque a gente que fala, a gente tem que praticar, tem que ser o exemplo, né? Então, eu investi. Eu já usei 3 notebooks desde que começou a pandemia. O primeiro não deu, depois arrumei o segundo, funcionou, depois ele deu problema. Agora eu estou no terceiro notebook. Uma outra coisa que faz aumentar a produtividade, estoque reduzido. Quanto menos estoque, mais a empresa economiza. E estoque é uma coisa muito interessante, né, gente? Estoque ele tem que girar. Ninguém quer ter estoque, né? Até o verdureiro sabe disso, né? O verdureiro, você sai para vender aí a sua cestinha de banana, ele vai querer chegar em casa sem banana. Então, estoque é para ser eliminado, tá? Então, quanto menos eu tiver estoque, melhor. O arranjo físico está ligado ao método de trabalho também, tem uma certa relação, que é o posicionamento das máquinas. Às vezes, uma simples mudança no arranjo físico, às vezes, uma simples mudança de ambiente já altera toda a produtividade. Você quer ver uma coisa? Eu dava aula lá embaixo, na minha casa. Tinha barulho, tinha cachorro latindo, moto. Agora, não sei se vocês repararam, da semana passada para cá, se eu não me engano, eu montei agora um escritóriozinho, que eu estou falando com vocês, né? Eu tenho que falar e dar exemplo. Montei um escritóriozinho muito mais silencioso, tem ar-condicionado, eu estou num conforto melhor. Com isso, gente, sinceramente, eu sinto que melhorei um pouco as aulas. Não sei qual a avaliação que vocês fazem, mas eu sinto que eu melhorei. Sinto que eu fiquei menos estressado. Eu já estava até com pressão alta, porque era insuportável o local que eu estava trabalhando. Porque a gente não estava esperando essa pandemia, né? Aí eu adaptei lá embaixo. A minha esposa também está trabalhando em casa. Nós adaptamos lá embaixo. Mas no início deu, mas depois a gente foi percebendo que o negócio ficou mais tempo do que a gente previa, né? Eu achava que a pandemia foi em março, a maio nós já estamos voltando. Não aconteceu. Aí esperamos, já, junho volta, não aconteceu. Julho, não, em agosto, 1º de agosto volta, não aconteceu. Aí eu vi que o negócio foi demorando, agora eu tenho que mudar mesmo. Então o arranjo físico ele é muito importante. E aí, gente, a limpeza, a ordem, a padronização, a constância, há uma questão de mudança de postura, né, de conduta pessoal, também influencia na produtividade. Bom, o método de trabalho, agora eu vou explicar, né? O método de trabalho está relacionado ao processo, eu já acabei explicando, mas às vezes tem alguma coisa que vai acrescentar aqui. Está relacionado ao processo produtivo de suas atividades. Busca o melhor aproveito da mão de obra, busca otimizar espaço, tempo, racionalizar trabalho, uso adequado de técnicas que resultam na interação do método com a situação refletindo em maior produtividade,
Então, um exemplo, na construção civil, para levantar um prédio, era fazer todo o esqueleto, depois concluindo o acabamento. Atualmente, o prédio vai sendo levantado e concluído ao mesmo tempo, com usos de gruas, guindastes e outros recursos. Então, já houve uma mudança da metodologia, tá vendo? Primeiro fazia o esqueleto, depois dava o acabamento. Agora vai fazendo e já vai dando acabamento, né? Através de uma mudança de método de trabalho. Quando eu estava falando de método de trabalho aqui, veio na minha cabeça uma questão da otimização do tempo. E eu falei que a gente tem mania de usar os recursos, né, a nosso dispor. Aí eu lembrei de uma coisa que a Vandérica me perguntou também, sobre o AECO, Vandérica. Eu já postei lá de novo, tá? É 28 de outubro, a data limite para entrega, tá? Só aproveitar que eu lembrei disso. Como eu estava falando de otimizar tempo, eu lembrei. Então, eu já coloquei lá, gente. Fiquem de olho que é 28 de outubro a data para entregar. Então, tem mais de mês ainda, né? Tem um mês e alguns dias para fazer. Não deixe para a última hora, né? É aquilo que a gente está falando. Vamos utilizar o recurso, faz um pouquinho cada dia, no final já está tudo pronto. Bom, gente, a questão da mão de obra qualificada. Ninguém quer trabalhar, eu não sei se vocês passam por isso quando vocês eram um pouquinho mais novos, né? A gente vai pedir emprego, não tem experiência, a gente quase que não arruma emprego. Aí a gente chega, todo mundo passa por isso e todo mundo fala isso. Mas se ninguém me der experiência, como é que eu vou ter, né? Mas é o seguinte, o que acontece? Ninguém quer pagar pela ineficiência do outro. Então, quando a pessoa entra sem experiência, ele vai fazer mais lento as coisas. É normal, né? Então, quando a gente está aprendendo a dirigir, a gente não faz as coisas mais lentidão. Quando a gente vai fazer o nosso primeiro bolo, a gente faz com lentidão. Então, as empresas preferem pessoas já qualificadas porque ela sabe que ela vai ganhar na questão de tempo, né? Então, trata-se de um desempenho de excelência que eleva o grau de produtividade da empresa quando você tem mão de obra qualificada. Trabalhar com mão de obra desqualificada, que a gente costuma falar, é ruim sim, tá? É falta de consciência mesmo, então é mais complicado. Consciência no uso dos recursos. Normalmente, quando a mão de obra é desqualificada, o cara ganha mal, o cara já é um pouco insatisfeito, então é um pouco mais difícil. E essa mão de obra qualificada é aquela que é baseada em conhecimento técnico, postura profissional diante dos desafios. O cara tem controle emocional, porque a gente estuda isso, né, gente? Quando a gente vai estudando, lendo, estudando, e fazendo prova, e fazendo trabalho, a gente vai nos refinando. Não é verdade? Eu tenho certeza que vocês, depois de 5 anos de curso, vocês não são as mesmas pessoas. Ou pelo menos não deveria ser. Porque você foi refinando contatos, relacionamentos, prazo de entrega. Então, a qualificação ela permite isso, esse refinamento da postura do profissional, né? A gente começa a ter controle emocional diante dos desafios, porque a gente sabe que não adianta agir com precipitação, muitas vezes. Então, a gente vai refinando o nosso jeito. O outro ponto, a exigência do mercado exige cada vez mais pessoas com formações, capacitações, né? E não só no aspecto técnico, mas pessoas alinhadas ao que o mercado exige. E hoje, o que o mercado exige? Pessoas competitivas, não pessoas que fazem competições predatórias, não é aquela que puxa tapete, mas a gente precisa de pessoas competitivas, né? Pessoas com controle emocional, né? Pessoas que têm mais o QE do que o QI. Hoje o QE, que é o coeficiente emocional, conta mais do que o QI, né? O QI é importante em algumas áreas técnicas, mas é necessário também ter o QE, que é o coeficiente emocional. Lá, eu acabei falando lá, competitivas, mas sem se expor na competição predatória, tá vendo? Pessoas com inteligência emocional, que hoje está contando muito. Você entra na empresa pelo seu QI, mas você só permanece no seu emprego pelo seu QE. Né? Por quê? Eu vou olhar lá o currículo do Oswaldo, porra, é maravilhoso. O cara formado nisso, engenheiro de produção, com pós-graduação aqui, com uma experiência em não sei o que, tal, beleza. Mas na hora que eu olho, ponho o Oswaldo para trabalhar, o que vai fazer ele permanecer no emprego? Né? Ele trabalhar bem feito, mas com relacionamento com as pessoas também. Né? Se ele não souber lidar com as pessoas, se ele não souber lidar com as emoções, ele é um sério candidato a perder o emprego. Então, a gente entra no emprego pelo QI.
mas o que te segura é o que é, depois que você entrou. Bom, gente, a tecnologia, o uso de recursos, hardware, software, máquinas, sistemas, facilita o trabalho. Isso aí não tem dúvida. E melhora a produtividade. Né? Trata-se de diversos aparatos que tornam a empresa produtiva sem o uso intensivo de mão de obra. Né? Quanto menos mão de obra eu estou usando, mais tecnológico eu estou. E é o caminho sem volta. É um caminho que as empresas vão percorrer. É o que eu acabei de falar. Se você trabalha com muita mão de obra intensiva, essa empresa está fadada ao fracasso. A tecnologia reduz custo e aumenta a produtividade. E para finalizar, o estoque reduzido elimina espaço, né? Reduz custo com seguro, reduz recurso financeiro ocioso, evita desperdício natural, né, do uso despreocupado quando há mudança de recursos. Que eu comentei com vocês, quando tem muita coisa, a gente tem uma tendência a desperdiçar. Gente, é comum, vocês já ouviram falar de just in time, né? Já ouviram falar? Alguém pode me dar um sinal aí de positivo? Algum professor já deve ter falado. Já sim, Então, o just in time é uma técnica de redução de estoque, né? Só que não dá para empregar isso em todas as empresas, né? A única empresa que eu conheço aqui que conseguiu empregar 100% o just in time foi a Fiat, em Betim, porque ela colocou, né, todos os fornecedores ao seu redor. Aí ela joga o estoque para os fornecedores dela. Então ela conseguiu. Mas o just in time seria o ideal, mas nem todas as empresas conseguem trabalhar 100% com just in time. E tem o Kanban também, que é uma forma de reduzir estoque, porque o Kanban ele empurra a produção, né? Aliás, ele não empurra a produção, ele puxa a produção. Então, ele faz de acordo com a demanda, né? Então, isso também reduz o estoque. Hoje em dia, ninguém quer ter estoque, né? Todo mundo joga o estoque por responsabilidade para o outro. O arranjo físico é a estrutura planejada para o processo da empresa. É o layout, né? Disposição das máquinas. Você elimina gargalos no processo de produção e automaticamente a ociosidade, né? Se eu tiver com gargalo aqui, automaticamente o outro processo está ocioso. Elimina tempo de espera, né? E melhora o conforto no ambiente de trabalho, eliminando improvisações. Então, o arranjo físico é importante. Só eu que sei, né? Conforme eu falei aqui, que eu mudei aqui meu arranjo físico de dar aula, melhorou um pouco. E aí, a limpeza, a ordem e a padronização, que é a gestão da qualidade, que é uma cultura simples de higiene no ambiente, métodos que nós aprendemos isso, que é o famoso 5S, que hoje eu não vou estudar 5S. Aqui, vamos estudar o 5S, porque como eu estava fazendo a revisão, como a aula é uma revisão, a gente poderia entrar de novo no 5S. O 5S ele tem a sua simplicidade, mas nem por isso ele não pode deixar de ser levado em consideração. Toda vez, quando você assumir uma empresa, gente, qualquer um de vocês, assim que vocês estiverem lá formados, e se Deus ajudar vocês a conseguirem um emprego na área de vocês, engenharia de produção, na área de produção, não esqueçam de a primeira coisa a fazer realmente, até para você mostrar serviço de cara, é fazer uma limpezinha. Eu tenho certeza que você vai assumir uma empresa e vai encontrar ela bagunçada. Então, porque a linha de produção, culturalmente também no Brasil, as pessoas acham, tá errado, tá uma filosofia errada. Onde há produção, há sujeira, há bagunça. Não, não tem isso, tá? Então, é comum no Brasil, você vai em oficina mecânica, é uma bagunça, não é? A gente, quando vai levar o carro para consertar, dependendo, é muito bagunçado. Tirando aqui, por exemplo, aqui em Cataguases, nós temos, quando você vai fazer aquela revisão. Quando eu comprei meu carro, né? Aí eu peguei, aqui tem a Líder, né? Que é uma loja revendedora da Chevrolet, né? Quando eu comprei meu carro e estava na garantia, aquela coisa toda, aí o que eu faço? Eu só ia lá. Aí quando você vai lá na Líder, aqui em Cataguases, gente, a oficina é limpinha, beleza, entendeu? Só que uma revisão numa oficina dessa, aí depois acabou a garantia, eu ainda continuei indo na Líder, mas vai ficando cara, né? Mas assim, a minha esposa fala, mas vale a pena pagar. Até um certo tempo eu ouvi a minha esposa. Eu continuava levando na Líder mesmo depois do porquê. Tinha um cafezinho, o cara te dá um café,
né? Parece um escritório. A oficina lá aqui em Cataguases é assim, não sei como que é em Ubá. Parece um escritório, é tudo muito limpinho. Os caras trabalham com uma roupa limpa, entendeu? Não parece oficina mecânica. Mas depois que a minha filha foi estudar em Juiz de Fora, que as coisas foram ficando mais caras, eu falei, André, não vou fazer mais manutenção cara, não. Aí a gente vai na oficina de nossa confiança. Não tive nenhum problema até hoje. Tem um mecânico que olha meu carro aqui, mas aí eu não vou mais na Líder, porque era realmente um serviço caro. Mas, gente, a oficina é uma bagunça. Aí você vê, por que, que um consegue e o outro não, né? Tudo é questão de mentalidade, tudo é questão de cultura mesmo. Então, vocês que são formados, são cabeças pensantes, que já estão refinados pela qualificação profissional, né? Vocês são engenheiros de produção. Não aceite bagunça, não aceite ambiente sujo, não. Entendeu? Até quando a gente faz visita técnica, eu reparo por que, que a linha de produção tem que ser um lugar sujo. Eu não consigo aceitar isso, entendeu? Então, assim, o 5S dentro da sua simplicidade, vale a pena. Aí você colocar um painel, colocar as ferramentas. Ô, gente, eu sou formado em ajustagem mecânica, não sei se eu já comentei isso para vocês. Eu fiz Senai quando eu tinha 14, 15 anos, porque aqui em Cataguases era quase que obrigatório, os pais mandavam a gente fazer Senai, sabe? E eu sou formado também em ajustagem mecânica. Então, eu tenho experiência de oficina, né? Paquímetro, aquele negócio todo. Eu estudei isso, trabalhei com isso, fazia planar, né? Já deve ter mudado a tecnologia, né, gente? Mas eu lembro que plainava as peças, limava, furava, eu fazia várias peças, fiz várias peças aqui do Senai, né? Tinha a aula prática mesmo na oficina. E o Senai era limpinho, até porque, né, uma educação. Então você tinha, por exemplo, você ia pegar lá um alicate, tinha um painel, você tirava o alicate e botava uma fichinha. Aí ia para sua banca trabalhar. Usou o alicate ou o martelo que fosse, voltava com ele, tirava e pegava aquela fichinha. Entendeu? Então era tudo muito controlado. Então, quer dizer, para mim, o Senai foi uma escola maravilhosa mesmo. Era igual o Exército, uma super organização. Não sei hoje como que está a educação do Senai. Porque, como eu falei, tudo foi perdendo um certo... Não é saudosismo não, tá, gente? Mas tudo foi perdendo um certo, sei lá, uma certa seriedade. Pode falar, Pablo. Eu gosto do Pablo porque o Pablo participa. Eu também fiz Senai, Você fez Senai uma também? organização muito legal É muito legal. O de Senai... segurança do trabalho lá. Você fez também, né? Você fez Eu segurança do também fiz, trabalho. Alexandre. Quem mais falou? O Oswaldo? Eu, Oswaldo, fiz. Ah, você fez o quê? Eu fiz o Tecmecânica. Técnico mecânico. Eu acho que não usa mais esse termo a ajustagem mecânica, não, né, Oswaldo? Porque na minha época tinha. Não. Não tem mais, não, né? Tinha É, just... eu fiz em 2015, aí já era técnico mecânica já. Aham. Então. Ou, dá assim, uma visão legal, não dá, o Senai? Dá, doido. É Lá é tudo bem doideira. organizado. Muito, muito. Oficina toda limpinha, Aham. No final, a gente tinha que pegar uma escovinha e limpar a nossa banca. Entendeu? Você só ia fiz embora, varrer o chão. varrer o chão, exatamente. Então não mudou muito, que bom. Então, É. isso tudo, quer dizer, a gente já vinha aprendendo, entendeu? Então eu sou formado, né? Eu tenho diploma e tudo, mas cheguei a trabalhar logo quando eu tinha 16 anos, eu trabalhei um pouquinho só, depois eu gostei mais de escritório, sabe? Eu gostei mais de trabalhar com coisa minha, computador. Mas olha só, aí eu fiz o Senai, aí eu sou formado em ajustagem mecânica. Mas na época tinha o curso de tornearia e o curso de ajustagem. Aí agora você falou para mim, mudou realmente, né? Porque aí acho que tornearia acabou, né? Tornearia eu sei que acabou. Que o cara formava em torneiro mecânico. Gente, e eu vou falar para vocês. Agora é só um bate-papo mesmo, tá, gente? Que a aula da revisão praticamente já encerrou. Se alguém tiver dúvida, pode me perguntar. Mas é só para contar esses casos que tá dentro do contexto aqui, tá? Né, porque eu estou fugindo, não. Mas eu me lembro, assim, aqui em Cataguases, quando a gente fazia o Senai, isso na década de... Eu fiz na década de 80, que já estava ficando ruim. Mas quem formava na década de 70 e ia para São Paulo não ficava desempregado. E ganha bem, tá? Mecânico não ganha mal, não. O cara que trabalha nessas áreas assim, ó. Aí depois eu fui trabalhar em fábrica, tal, mas na área de Você escritório, trabalha muito, né, Alexandre? trabalha muito.
Nossa, trabalha muito. isso é verdade. É. Então, é isso que eu estou falando. Aí eu vi que eu preferia a parte burocrática. Aí eu comecei a ter um dom para a parte burocrática. Eu cheguei a trabalhar numa empresa, aí eu chegava em casa, eu tinha as unhas todas cheias de graxa, sabe? Ficava com aquelas unhas cheias de graxa, eu lavava e tal. E isso da noite, né? Aí eu estava com meus 16 anos. Aí depois, de repente, surgiu uma oportunidade de ser office boy num escritório de uma fábrica têxtil aqui em Cataguases. Aí eu me candidatei e fui trabalhar. Né? Pagar a conta na rua, sair com a maletinha, né? Contínuo, pagava a conta de diretor. Eu tinha aí 16 para 17 anos. Aí, é, aí eu comecei a aprender as coisas do escritório, entendeu? Eu comecei dentro da área de departamento pessoal, eu ficava lá, aí eu comecei a ver como é que fazia, e tal. Aí um dia surgiu uma oportunidade, aí me promoveram, eu saí eu não vou contar minha vida toda não, porque eu sei que é um saco ficar ouvindo isso, mas só esse detalhe. Aí eu saí de contínuo para trabalhar de auxiliar de escritório, e daí nunca mais eu saí da área de escritório, entendeu? Aí que eu resolvi fazer administração, aí depois que eu resolvi fazer pós-graduação, aí eu resolvi fazer pós-graduação em gestão da qualidade, porque a empresa implementou qualidade total, eu adorei, eu achei muito legal os conceitos, né? De gestão da qualidade, eu me lembro daquele Vicente Falcone, aí eu fui fazer cursos, né, que a empresa mandava, porque a empresa fez o seguinte, ela nomeava algumas pessoas que para fazer um curso em Belo Horizonte, aí assim, 3 pessoas, né? Aí é eu mais um, mais um. Aí depois a gente voltava, a gente tinha que dar aula pro restante do pessoal, entendeu? Você tinha que aprender lá e dar aula. E eu nunca imaginei ser professor. Gente, ali parece que já era um início, né? Aí eu comecei a dar aula para os meus colegas de trabalho, explicando, e falava-se muito de 5S nessa época, né? Eu explicando o que é 5S, morrendo de vergonha, entendeu? Nem imaginava que um dia eu seria professor dessa área aí. Gente, então, se vocês até me permitem hoje né, de encerrar um pouquinho mais cedo, porque eu acho que o assunto já finalizou, e eu confesso que eu estou bem cansado hoje, tá? Porque eu falei desde as 6 horas que eu estou falando. Porque eu também fiz revisão. Falta aí 5 minutinhos só para a aula terminar, e aí eu espero que vocês me dêem essa liberdade. Não, beleza, velho. Tranquilo, Eu também não. Tá? Tô desde as 6 e pouco, porque Doido pra cair na cama eu também. dou aula de dia, cara, também, entendeu? Eu dou aula para ensino médio. Aham. Eu dou aula não no Senai, eu dou aula no Sebrae também, que é uma boa escola, tá, pessoal? Oswaldo e Pablo, vocês que estão aí ainda, peraí, não saem não Sebrae, rápido. né? O Sebrae também, o Oswaldo, Oswaldo e Pablo, ele me faz lembrar o Senai da época que eu estudei, sabe por quê? Lá tem cozinha comercial, né? Tem uma cozinha, e os alunos eles são totalmente independentes. Como o Sebrae ele forma empreendedores, os alunos têm que se virar, cara. Então, assim, quando é aula presencial, agora na pandemia acabou tudo, né? Mas só para você ter uma ideia, nas aulas presenciais, quando é festa junina, os alunos é que tem que fazer a festa. Eles estão obrigados a fazer. Eles que têm que organizar tudo, entendeu? Eu dei aula de custo para eles. Sabe o que eu fiz? Só para concluir, gente. Eu dei aula de custos para eles, né? De gestão de custos. Eu levei eles para fazer um bolo. De verdade, a gente fazia bolo. Eu falei, ó, eu quero saber quanto que custa para fazer um bolo. Aí eles que tinham que trazer ovos, ó, e ensinei a fazer PCP, Planejamento e Controle de Produção. O que aconteceu? Eu falei assim, ó, vocês se viram aí, eu quero que alguém tome a frente e decide o que vai fazer, quem vai comprar o quê. Aí uma aluna foi a líder, né, e que foi decidindo. Aí eles trouxeram todo o ingrediente, aí eles que foram fazer o bolo, terminou de fazer o bolo, tinha que lavar a cozinha, limpar a cozinha, e depois a gente comprou e comeu o bolo lá, e aí o refrigerante eu paguei, entendeu? Então eu dei aula de custo assim, prático. Eu gosto muito dessa aula prática, eu estou gostando muito de vocês, tá? Mas eu estou lamentando não estar na sala de aula com vocês. Vocês iam ver, porque eu trabalho muito com dinâmica, entendeu? E isso está me fazendo muita falta. Vocês não têm noção. Como que eu sei que a teoria é importante, mas eu gosto muito de mostrar as coisas na prática. Entendeu? Pode perguntar à turma anterior de engenharia de produção, até aviãozinho na sala de aula a gente faz. Entendeu? Tem uma dinâmica lá que a gente tem que fazer avião de papel. Aí depois o nego joga aquilo lá, faz maior bagunça na sala de aula.
Mas não é para brincar, não, entendeu? É para tirar um conhecimento. Então, assim, porque essas aulas teóricas eu tenho uma necessidade de dar uma coisa prática para elas, mas na aula remota eu não estou conseguindo. Por isso que às vezes eu fico tenso. Ô, gente, muito obrigado aí, tá? Uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Valeu, Hein? Alexandre. Bom final de semana para vocês, tá? Obrigado. Alexandre. Obrigado. Forte Boa abraço. noite, tá? Com Boa Deus. noite também. Você também. Valeu. Valeu. Fique com Deus, gente. Valeu.